Imagine uma afirmação que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou uma situação que parece contraditória, mas é logicamente consistente. Nesse vídeo exploraremos alguns dos principais paradoxos da humanidade, separando eles em níveis de profundidade para representar o quanto estranhos podem ser. Em vez de usar um formato de iceberg, eu resolvi usar um formato de abismo, só para variar. Paradoxo do navio de Teseu. Imagine que um navio de madeira, depois de várias viagens, precisa ser remendado após alguns danos. Viagem após viagem, ano após ano, o navio vai sendo remendado e tendo partes trocadas para continuar funcionando. Após um tempo, o navio inteiro já foi remendado, ou seja, cada parte do navio já foi trocada por uma nova, e as partes antigas literalmente já davam para construir o navio inteiro. A pergunta que fica é: esse navio ainda é o navio de Teseu? Houve algum momento que o navio perdeu a identidade? Existem até algumas versões modernas, como por exemplo uma máquina de teletransporte que funciona desintegrando a pessoa de um lado e remontando ela no outro, no destino escolhido. Dessa forma, a pergunta se mantém: ela matou o usuário e o refez. Ele continua a mesma pessoa? Paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Imaginemos a seguinte cena: Aquiles decide apostar corrida com uma tartaruga. Para dar uma chance para a coitada, ele vai largar 100 metros atrás. Digamos para facilitar que a tartaruga tem metade da velocidade de Aquiles. Quando Aquiles corre os 100 metros, ela já andou 50. Quando Aquiles corre mais 50, ela já se moveu 25. Aquiles faz os 25 metros, mas a tartaruga já andou 12,5. Cada vez que Aquiles chega na antiga posição da tartaruga, ela se move um pouco mais. E usando essa lógica, ele nunca vai chegar na tartaruga, porque podemos dividir a distância entre eles para sempre, certo? Claramente isso não acontece no mundo real, e nem na matemática exatamente. Algo ser feito de partes infinitas não é necessariamente infinito. Existem somas de infinitos termos que resultam em um termo finito, as chamadas séries convergentes. Mesmo que você fragmente a distância entre Aquiles e a tartaruga em infinitos pedaços, num todo, o espaço e o tempo entre eles é finito e será preenchido. Logo, Aquiles vai ultrapassar a tartaruga em algum momento. Existem outros paradoxos de Zenão, que criou este, como o da flecha e da dicotomia, que todos usam um preceito parecido, que implicam que o movimento é algo ilusório e que pode não existir. Paradoxo da onipotência. Existe uma família de paradoxos para tratar do problema da onipotência, sendo o mais famoso o paradoxo da pedra. A onipotência é a qualidade de ter poder ilimitado ou total sobre as coisas, ou seja, um ser onipotente poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo poderia levantar? Se ele não consegue criar tal pedra, então ele não é onipotente? E se ele criar ela e não conseguir levantar, logo existe algo que ele não consegue fazer. Então voltamos a questionar sua onipotência. Já existem soluções para esse paradoxo, usando argumentos de lógica, e que o paradoxo não é logicamente coerente, ou algo assim. Porém, eu não tenho QI suficiente para entender de maneira suficiente para explicar para vocês. Paradoxo de Bootstrap. Eis o nosso primeiro paradoxo de viagem no tempo. Imagine que eu esteja na minha sala, quando de repente a minha versão do futuro aparece, de um portal e me entrega tecnologia futurista, com a capacidade de criar uma máquina do tempo. Após anos estudando essa tecnologia, eu finalmente construo a máquina do tempo, e decido usar ela para voltar no tempo e entregar a mim mesmo, no passado, para dar uma oportunidade da minha versão passada a ganhar na vida. E assim o ciclo se repete para sempre, onde eu continuamente volto no tempo para ajudar a mim mesmo. A pergunta que fica é: quem foi que criou a máquina do tempo primeiro? Em que momento ela surgiu na linha do tempo? Ou ela sempre existiu na linha do tempo, independente de alguém criá-la? Paradoxos como esse demonstram a dificuldade que é a viagem no tempo, principalmente para o passado. Paradoxo do avô. Outro paradoxo temporal que, assim como o de Bootstrap, mostra os problemas de uma viagem temporal. Digamos que com a minha máquina do tempo eu decida, por alguma razão, voltar no passado e matar o meu avô antes que ele conheça a minha avó. Por conta disso, um dos meus pais não vai existir mais, e por consequência eu também não. Então, como eu voltei no tempo e matei meu avô? Paradoxo Cat 22. O paradoxo Cat 22 é originário do livro de mesmo nome, escrito por Joseph Heller. Ele descreve uma situação em que uma pessoa está presa em uma condição impossível de escapar devido a uma regra ou condição irracional. No contexto do livro, Cat 22 se refere a uma regra militar que diz que o piloto só pode ser considerado louco se solicitar a dispensa do serviço aéreo por motivos de saúde mental. Mas se solicitar a dispensa por motivos de saúde mental, é considerado um sinal de sanidade, portanto ele não pode ser dispensado. Mas se ele não pedir a dispensa, nunca darão a ele. Paradoxo do barbeiro. O paradoxo do barbeiro é um paradoxo proposto por Bertrand Russell para ilustrar as contradições encontradas na teoria dos conjuntos da matemática. Ele descreve uma cidade onde só há um barbeiro e todos os homens se barbeiam. Esse barbeiro se compromete a fazer a barba de todos os homens que não fazem suas próprias barbas. Aqueles que barbeiam a si mesmo não vão à barbearia, logo não precisam fazer a barba no barbeiro. A questão surge quando perguntamos: quem faz a barba do barbeiro?
Se o barbeiro se barbear a si mesmo, ele não deve ser barbeado pelo barbeiro, mas isso contradiz sua promessa de barbear todos os homens que não fazem suas próprias barbas. Por outro lado, se o barbeiro não se barbear a si mesmo, então ele deve ser barbeado pelo barbeiro, mas só existe um barbeiro, ele mesmo, então ele entra novamente em contradição. Apesar de maluco, a ideia principal do paradoxo é mostrar como acontecia na teoria dos conjuntos, que um simples conjunto de regras podem gerar paradoxos como esse. Paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância, formulado por Karl Popper, aborda o dilema enfrentado pelas sociedades democráticas ao lidar com ideologias intolerantes. Popper argumenta que, para preservar uma sociedade tolerante, é necessário ser intolerante à intolerância. Em outras palavras, a tolerância ilimitada para os intolerantes pode levar ao enfraquecimento e destruição da própria sociedade tolerante. Paradoxo do Pinóquio. Esse é um clássico papo de fundo de sala. Se o Pinóquio afirmar que seu nariz vai crescer agora, ele entra em um paradoxo, pois, se o nariz realmente crescer, logo ele estará falando a verdade, portanto o nariz dele não poderia crescer. Porém, se o nariz dele não crescer, o Pinóquio estará mentindo, dessa forma o nariz dele deveria crescer. Mas se crescer, voltamos ao último ponto, e portanto o nariz do Pinóquio estará preso num paradoxo. Ele morre? Paradoxo de Moravec. Esse paradoxo foi descrito pelo pesquisador de inteligência artificial Hans Moravec. Segundo ele, robôs, inteligência artificial no geral, conseguiam executar tarefas complexas como cálculos matemáticos e derrotar grandes campeões de xadrez, por exemplo. Porém, sofriam para executar simples tarefas como se locomover por áreas retas ou até empilhar blocos, coisa que até uma criança faria. Paradoxo do jovem sol frio. Agora, tratando de um paradoxo um pouco mais tangível, temos o problema do sol jovem. Sabemos que quando mais jovem, o sol era mais frio. Devido à menor quantidade de hélio no seu interior, a fusão nuclear no Sol era mais tranquila, e isso fazia com que o Sol fosse até 25% menos intenso comparado a hoje. Porém, o problema mora na temperatura durante o Sol jovem. O nosso planeta deveria ter uma temperatura geral próxima do zero, o que com certeza congelaria quase toda a água do planeta. Porém, as evidências apontam que a temperatura naquela época era mais quente. Quente o bastante para permitir água líquida nos oceanos e vida em abundância. Apesar de possíveis explicações que falam no efeito estufa forte o bastante para manter o planeta aquecido na época, ainda não sabemos nem os agentes que teriam causado o efeito estufa e nem certeza se ele realmente foi a causa. Paradoxo dos gêmeos. Esse paradoxo foi proposto por Einstein e busca mostrar uma situação no mínimo curiosa envolvendo a relatividade geral. Imagine dois gêmeos. Um deles embarca num foguete que consegue se mover próximo à velocidade da luz. Devido à distorção do espaço-tempo, o tempo passa mais devagar para o gêmeo que está no foguete. Quando ele finalmente volta, o que foi para ele alguns anos, para o seu irmão foi décadas. Assim, o irmão gêmeo seria bem mais velho que o outro. Paradoxo do Hotel Infinito. Esse paradoxo cai no campo tão complicado quanto o tema desse vídeo, que são os infinitos na matemática. Sabemos que na matemática existem infinitos maiores que outros, como por exemplo, o infinito dos números reais é maior que o infinito dos números inteiros. Para representar essa estranheza dos infinitos, o matemático David Hilbert propôs o seguinte problema. Imagine um hotel que possui infinitos quartos. Porém, quando você tenta se hospedar nele, descobre que todos os quartos estão ocupados, ou seja, infinitas pessoas. Mas para sua surpresa, o gerente tem uma solução. Ele vai pedir para que o hóspede do quarto 1 deixe seu quarto e vá para o 2. Já o ocupante do quarto 2 irá para o 3. E assim sucessivamente, infinitamente, as pessoas vão mudando de quarto. E dessa maneira você vai conseguir ter um quarto para você. Legal, né? Paradoxo da carta. Esse é rápido e bobo, porém bem perspicaz. Imagine uma carta que diz: a mensagem de trás é falsa. E quando você lê a mensagem de trás, ela diz: a mensagem da frente é verdadeira. E agora? Paradoxo do pintor. Outro paradoxo de matemática, que também tem seu pé no infinito, é o paradoxo do pintor. Existe uma superfície matemática chamada trombeta de Gabriel, que é uma superfície de revolução da função y igual a 1 sobre x. Essa superfície tem um cabo que se estende infinitamente pelo eixo x, o que torna sua superfície infinita. Porém, é possível provar que seu volume é finito. Logo, poderíamos encher o interior dessa trombeta de tinta, mas não conseguiríamos usar essa mesma tinta para pintar o exterior da trombeta completamente, considerando, claro, que você use a mesma espessura de tinta para toda a superfície. Paradoxo de Fermi. Enrico Fermi, que inclusive fez parte do projeto Manhattan da bomba atômica, certa vez se questionou: num universo tão grande, com tantas estrelas e planetas, por que aparentemente estamos sozinhos? O intuito desse paradoxo é se perguntar o porquê de simplesmente não temos evidências claras de vida alienígena até agora, o porquê de não detectarmos nada em definitivo, mesmo num universo tão grande e que teoricamente deveria estar repleto de vida. Deveria? As soluções do paradoxo de Fermi são ainda mais interessantes que o próprio paradoxo. Desde a solução mais famosa, que é a Floresta Negra, onde no caso não detectamos nada porque propositalmente todas as civilizações escondem sua presença por segurança, caso exista algum império galáctico por aí com sede de conquista. Existe também a possibilidade de que nenhuma civilização tenha tecnologia avançada o suficiente para fazer contato externo.
Ou mais, que nenhuma civilização é tão avançada quanto a nossa. E existe ainda outras soluções sombrias, como a vida ser algo raro. Raro o suficiente para que quase ninguém exista por aí. Às vezes, ninguém além de nós. Ou por último, quem sabe toda civilização, mesmo avançada, chega no limite onde sempre acaba sendo extinta por algum fator, como falta de recursos, etc. E assim nenhuma vai conseguir chegar longe. Paradoxo da escada. Este é outro paradoxo envolvendo relatividade, só que um pouquinho mais complicado. Imagine que você tem uma escada de mão e queira guardá-la numa garagem, porém a escada é grande demais para caber ali. Como você é sagaz, decide mover a escada de um lado para o outro horizontalmente, quase na velocidade da luz. Nessa velocidade, a escada sofre um efeito relativístico de contração do comprimento, e agora ela cabe na garagem. Porém, ela só cabe para um observador que está de repouso. Para alguém que também é sagaz e também se move horizontalmente na velocidade da luz, no referencial da garagem, é claro, verá que agora a garagem tem seu comprimento reduzido e não mais a escada. Dessa maneira, a escada não cabe mais na garagem. Porém, como pode ela caber e não caber na garagem ao mesmo tempo? Paradoxo das bolas e o vaso. Mais um paradoxo que surge para explicar o quão difícil é entender o infinito na matemática. O problema começa com um vaso vazio e um estoque infinito de bolas. Um número infinito de etapas então é executado, de modo que a cada 10 bolas são adicionadas no vaso, uma é retirada dele. Coloca-se então a questão: quantas bolas haverá no vaso quando a tarefa é concluída? Para completar um número infinito de etapas, supõe-se que o vaso esteja vazio 1 minuto antes do meio-dia, e que as seguintes etapas serão executadas. A primeira etapa é realizada 30 segundos antes do meio-dia, a segunda é realizada em 15 segundos antes do meio-dia. Cada etapa subsequente é executada na metade do tempo da etapa anterior. Isso garante que o número infinito de etapas seja executado até o meio-dia. Como cada etapa subsequente leva metade do tempo da etapa anterior, um número infinito de etapas é executado após 1 minuto. E a questão então é, de novo, quantas bolas haverá no vaso até o meio-dia? Paradoxo do céu escuro. Esse paradoxo veio desde o século XVI enchendo a paciência dos astrônomos, pelo menos vinha. Segundo o paradoxo, pela quantidade de estrelas que existe no universo, o céu deveria ser claro e não escuro. Ele deveria ser preenchido pela luz dessas quase infinitas estrelas. Com o passar do tempo e a percepção que o universo não era infinito e que não existia necessariamente infinitas estrelas, o paradoxo perdeu força, mas continuava vivo. O céu ainda era escuro demais para a quantidade de estrelas existentes. Hoje em dia já temos uma solução. Primeiro que o universo é jovem e as estrelas não duram para sempre. Elas vão e voltam, se formam e morrem. Logo, as estrelas não tiveram tempo suficiente para preencher todo o vazio do espaço com luz. E segundo, o universo se expande, e devido a isso a luz de objetos distantes precisa percorrer uma distância tão grande para chegar aqui, que ela já ficou na faixa do infravermelho, ou seja, invisível para nós. E dessa forma, é cada vez mais difícil preencher o vazio do espaço com luz, pois esse vazio cresce cada vez mais. E a própria luz muda com o passar da distância. Mas sim, existem certos comprimentos de onda que se você enxergasse nele, o céu realmente seria claro. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aí para ajudar. Também dá uma olhada no comentário fixado e na descrição se quiser ajudar um pouco mais também. Muito obrigado. Paradoxo de Banach-Tarski. O paradoxo de Banach-Tarski é um resultado surpreendente da teoria dos conjuntos, que foi demonstrado pelos matemáticos Stefan de Banach e Alfred Tarski em 1924. Esse paradoxo mostra que é possível dividir uma esfera tridimensional em um número finito de peças e depois reorganizá-las usando apenas rotações e translações, sem distorcer ou esticar qualquer uma das peças, para formar duas esferas idênticas ao original. Isso contradiz a intuição comum sobre a conservação do volume e parece violar princípios fundamentais da geometria e da física, já que a gente duplicou a esfera. A prova do paradoxo envolve a criação de conjuntos finitos não mensuráveis. São conjuntos cujo volume não pode ser atribuído de forma consistente dentro do sistema de medida usual. Esses conjuntos não mensuráveis são criados usando o axioma da escolha. Embora o paradoxo de Banach-Tarski pareça violar nossas intuições sobre o espaço e volume, ele não tem aplicação direta no mundo físico. Pelo menos ainda não. As construções envolvidas no paradoxo dependem de conceitos abstratos da teoria dos conjuntos, que não correspondem diretamente à realidade física. No entanto, o paradoxo continua sendo um exemplo poderoso das surpreendentes consequências que podem surgir quando exploramos os limites da matemática pura.